Oi, 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 bom dia, bom dia. Entrando pontualmente aqui, hein? Olha lá. Coloquei ontem, né, que a gente iria entrar todos os dias. Então, como combinado, estou aqui. Vamos falar de um assunto muito importante. Vou até colocar aqui, vou digitar. Vamos lá. Por que a maioria das crianças não contam aos pais que estão sendo abusadas? Deixa eu colocar aqui, vou fixar para a gente ter como título, né? E aí a gente pode compartilhar com outras pessoas depois, né, esse assunto. Eu sei que muita gente está trabalhando agora, é um horário que está todo mundo na correria, né? Coloquei aqui, deixa eu fixar. E aí fica como título pra gente. Prontinho. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha, passei um dia assim ontem de muita produção, muito aprendizado. Foi bom demais. A cada vez que a gente vai estudando, estudando, você fala, meu Deus, vai abrindo sua mente e você vai percebendo coisas que você nem sabia que existia e isso vai abrindo um leque, né? Mas foi muito bom. A gente está sendo mentorada aí pela equipe Rocha Mentoring. E está sendo uma benção mesmo. Tudo pela causa. A gente está buscando conhecimento em busca, né? Buscando aí a parte de realmente de conhecimento para ajudar as crianças. Porque não tem como ajudar as crianças, as famílias no achismo, né? Além da nossa parte profissional, que a gente estuda de base, você tem que procurar conhecimento, né? Oi, lindona! O que você está fazendo com o celular aí? Então, gente, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar o porquê que as crianças não contam quando estão sendo abusadas. Pesado isso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou vítima dessa violência, desse problema que muitas crianças enfrentam e eu também não contei para os meus pais. Até então, eu achava que era por medo do meu pai ser preso, fazer uma besteira, sei lá, mas hoje, estudando a fundo, sobre o comportamento, né, dos pais, a educação emocional, a educação sexual, eu consigo perceber que vai muito mais além disso, né? Não é só esse medo de acontecer alguma coisa com os pais. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. A maioria das crianças não contam para os seus pais, a maioria. Hoje, graças aos nossos estudos, à nossa educação, as coisas estão mudando. As coisas estão acontecendo, as crianças estão tendo mais, como é que se diz, educação dos pais nessa parte emocional e sexual, que eles começam a perceber que qualquer coisa vão lá e contam. Então, estão se levantando várias pessoas aí nessa causa, nessa luta, para ajudar os pais a entender que a educação precisa vir lá, ó, desde o ventre, como a gente falou, né? Que precisa ser ensinado, que precisa ser mostrado, falado com as crianças todos os dias para que elas se sintam seguras. E se caso acontecer alguma coisa, então elas vão poder contar com segurança, sem medo, né? Mas vamos lá. A educação emocional é uma das partes mais importantes da infância da criança. Ela precisa ter uma educação emocional para que ela tenha uma vida adulta saudável. Mas nos tempos antigos nem se falava em educação emocional, gente. O que é isso? Criança nem era vista como ser humano, quanto mais ter educação, sabe? Então, é uma das maiores dificuldades, ainda mais para nós que não fomos criados dessa forma e a gente tem que criar os nossos filhos assim. Quem está começando agora sua vida de, né, educacional é, é diferente. Está tendo uma oportunidade em que a gente não teve, né?
Então, por isso que a gente está passando isso para vocês, para que a vida de vocês sejam diferentes, certo? O que vocês precisam entender? Primeira coisa, pais, dependendo da forma que você educa o teu filho, certo? Ele vai te ver sempre como espelho. Primeira coisa. Dependendo da forma como você educa, vai causar nele segurança ou insegurança. Medo, vergonha. Então, como é que você está educando o teu filho? E aí nós entramos naqueles assuntos parentais, né? Educação equilibrada, educação negligente, educação autoritária. Que tipo de educação você está fazendo aí na tua casa? Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez sobre isso. Em algum momento aí, alguém deve ter te falado, e estava na moda esses dias aí, né? Educação positiva. O que é educação positiva? E muita gente acaba confundindo. Porque nós somos uma geração de pais, de crianças que foram criadas por pais autoritários, né? Toda a nossa linhagem para trás, todo mundo foi criado numa linhagem de pais autoritários. E com isso, muitos traumas vieram, certo? Porque realmente tinha gente que pesava a mão mesmo, né? E aí cresceram, viraram pais e falaram assim: não vou fazer a mesma coisa que meu pai fez, não, que os meus pais fizeram comigo. Eu quero ser diferente. Tudo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Eu vou ser amigo dos meus filhos. Eu vou ser um pai agora totalmente presente, porque eu tive pais ausentes. Então, começou então a levantar uma bandeira de que seria totalmente diferente. O problema é que esse totalmente diferente, saímos do 8 para o 80, sabe? Então, pessoas que eram criadas de uma forma muito autoritária viraram pais totalmente negligentes, me deixava fazer tudo o que quisesse, né? Vou ser amigo do meu filho e há uma diferença, né, entre você ser amigo e você ser pai e mãe. O pai e a mãe sempre vão ser as pessoas mais próximas e ali ser a pessoa acolhedora, aconselhadora, a pessoa que corrige quando está errado. Porém, com um amigo é diferente, né? Um amigo tem um certo limite ali de respeito, eu falo em relação a não entrar nas partes de intimidade, de você, às vezes, falar coisas que a pessoa se ofende. O amigo, ele não corrige, geralmente, né? É difícil o amigo que pega e fala a verdade. O amigo é sempre, vamos dizer, da festa, do oba-oba, né? A parte difícil, geralmente, o amigo não enfrenta, que é a responsabilidade dos pais. E essa responsabilidade não tem outra pessoa, são os pais e acabou. Os pais começaram a terceirizar cada vez mais a educação dos filhos. E quando eu falo em terceirizar, gente, muita gente fala assim, de contratar babás, creches, contratar staffs para cuidar da casa, cuidar de tudo da criança, não é só isso. Quando a gente fala de terceirização, a gente está falando das telas também, tá? Quando eu falo de telas, tablet, computador, videogame, televisão, tá? A gente pensa que é só o celular, não, tudo isso. Telas em geral. Muitos pais, infelizmente, têm a cultura de terceirizar a educação dos filhos. Como? Colocando os filhos lá no sofá e dá a tela para eles. Nossa, eles ficam quietinhos, com anjinhos, eu consigo fazer tudo o que eu quero. É uma bênção. Aham, uma bênção, não é não? Porque mal sabe que essa é a pior educação que tem, tá? Por quê? Porque o cérebro do teu filho está em desenvolvimento. Justamente nessa época, né, onde as crianças mais ficam enfurnadas dentro das telas, ó, toda a parte cerebral cognitiva vai mudando e tudo isso vai se transformando, vai ficando, vai mudando, né, a cognição da criança, a forma de pensar, vai acontecendo coisas no seu corpo, vários problemas vêm por causa dessas telas, tá, gente? E isso é um assunto para outro dia que a gente vai falar também. Mas é um assunto, assim, gravíssimo e que a maioria dos pais estão fazendo hoje. Porque precisa terminar a sua rotina de trabalho, de cuidado em casa,
e não tem tempo para nada, e o que faz? Põe a criança lá nas telas, né, terceirizando. Mas voltando lá, gente, nos tipos de educação, como a gente estava falando, pais que são extremamente autoritários, eles conseguem sim com que a criança obedeça, eles conseguem sim com que a criança faça tudo o que eles querem, obedeçam às regras, porém, não é por respeito, não é por admiração, e sim por medo, sabe? E aí vem um grande perigo, sabe? Por quê? Porque a criança, ela desenvolve esse medo extremo e ela fica vulnerável a outros tipos de violência. Crianças criadas por pais autoritários, elas são extremamente vulneráveis a violências fora de casa. O bullying, o abuso sexual, certo? Vários outros traumas aí elas podem enfrentar sozinhas. Por quê? Porque elas têm medo de contar para os pais, porque os pais são extremamente autoritários. E às vezes, né, ela sabe que se ela contar, a culpa ainda vai ser dela, a culpa vai cair nela, como se ela fosse a culpada, e ela não é vista como vítima. Quantas crianças não passam por isso, gente? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso. A gente descobriu que a menininha foi abusada por um primo e quando ela chegou a ter coragem e contou para o pai bateu nela, bateu muito, porque ele ficou com raiva na hora. E a desculpa seria que porque ela que deixou estar naquele lugar, ela que se colocou naquele lugar, ela que deixou ele fazer aquilo. Então ele colocou a menina como culpada. Então imagina a cabeça dessa criança. Ela já foi vítima de uma, que eu falo para vocês, a pior violência do mundo que tem, foi o abuso, e depois a violência do pai. Primeiro porque ela não foi valorizada, ela não foi acreditada, né? O pai não acreditou nela, ela não foi ali validada, suas emoções, não. E ela ainda levou a culpa, ainda apanhou por causa disso. É muito triste isso, gente, é muito triste porque isso é uma dor que só se o pai, sem bater, se o pai e a mãe não acreditar na criança, já é uma violência, ela vai carregar isso pro resto da vida. Essa menina vai precisar de ajuda psicológica futuramente, porque é uma dor que não, olha, não tem como explicar. Porque são várias violências aí. A pessoa que ela mais considerava ser a pessoa que ia cuidar dela, que ia dar segurança para ela, ela teve coragem de contar, foi lá, não acreditou e ainda bateu. É muito triste isso, gente, é muito triste. E isso, eu tô contando isso que aconteceu este ano, tá? Não tô falando de tempos antigos, não, é de agora. Imagina antigamente. Antigamente, tem histórias na Bíblia que falam sobre isso. Mulheres que foram expulsas de casa porque viraram prostitutas. Na verdade, elas não viraram prostitutas, elas foram abusadas, né? Foram estupradas e aí, ao ver, né, dos olhos dos homens, que era muito pior antigamente, foram expulsas de casa porque é como se elas tivessem deixado, como se elas tivessem dado ponto, como falam aí, né? Gente, cada situação que a mulher passa, né? Como é difícil. E aí nós vemos também, agora na questão do abuso, não só as mulheres, mas os homens, né? Homens que passam por essa situação não contam com medo, não contam por medo dos pais, não contam por medo de talvez de mudar a sua masculinidade, o que as pessoas vão pensar, de serem julgados. Então, gente, nós vivemos num mundo muito cruel mesmo. E se os pais não têm essa conexão com as crianças, com seus próprios filhos, me fala qual criança que vai ter segurança na vida adulta se passar por toda essa situação, gente, de medo, sabe? Eles não têm os pais como uma fonte segura. Eu posso errar, que eu vou chegar no meu pai, o meu pai vai me ajudar a fazer certo. Nossa, eu vou errar, eu errei, eu vou contar pra minha mãe, porque
Olha aí o que que eu fiz. E eu preciso conversar com alguém. Minha mãe vai mais do que ninguém vai me entender. Não, ela não pode pensar assim, porque ela pensa ao contrário. Eu não posso contar para os meus pais, porque meus pais vão me julgar, meus pais vão brigar comigo, vão me bater, vão me culpar, vão me expulsar de casa. É triste, gente, é triste ver isso. Olha o que eu li esses dias aqui, ó. As humilhações sofridas pelos meninos na infância, então quer dizer que se ele é humilhado pelos pais, é um fator muito importante que contribui para os maus tratos contra a esposa quando o garoto cresce. A forma como você trata o seu filho, se você humilha seu filho, não é só batendo, mas verbalmente, a forma autoritária que você trata o teu filho vai dizer muito de que homem que ele vai ser no futuro, certo? Se ele é humilhado, se ele é gritado, se ele apanha dos pais, se ele é negligenciado, ele vai fazer isso na vida adulta. E com quem? Com quem mora perto dele, esposa e filhos. Nós somos o estado, né? Estado do Mato Grosso, que mais há casos de feminicídio. Mulheres que apanham, morrem por causa do relacionamento abusivo que tinha com o namorado, com o esposo, e acaba pagando com a vida. Gente, é triste demais saber que isso que acontece hoje no nosso estado pode ser resultado de uma educação errada na infância. Vocês estão vendo como é tão pesado? Pais, vocês que acabaram de ter filhos agora, vocês que estão grávidos, né, que pensam em ter filhos, a responsabilidade de vocês é muito grande, muito maior do que vocês imaginam. Muito maior do que vocês imaginam. E não é só o que você fala, o que você ensina, não, é o que você faz. Porque você é um espelho. Tudo que você faz, teu filho e tua filha vão copiar. Vão copiar. Então, gente, é muito grave isso que a gente está falando. A forma como você cria os teus filhos vai ditar as regras de como ele será no futuro. Presta atenção nisso. Quando os maus tratos físicos na infância foram excluídos, as experiências de humilhação ainda mantinham uma relação muito marcada com a raiva e a violência do adulto. Isso fica marcado, gente. Fica marcado na vida daquele ser humano e é automático ele replicar isso, porque para ele é normal. A vida dele foi criada dessa forma, então tá aqui, ó, na cabeça dele, de que é essa forma que ele tem que fazer com os filhos, com a esposa. Certo? Gritos, críticas, humilhações e vergonhas constantes lançam as crianças no mesmo estado de fugir ou lutar em que elas ficam quando os pais as espancam. Então não é só não bater, gritar, humilhar, você ofender. E vocês já perceberam um padrão? Quando a criança faz algo errado e aí você, né, sobe aquele rompante de raiva, por quê? Porque você queria a perfeição do teu filho, você queria que ele fizesse aquilo lá na regra que você deixou. E aí sobe no sangue, né, gente? Vamos falar bem a verdade? Sobe no sangue, o sangue ferve, a gente tem raiva, por quê? Porque a gente gostaria que fosse dessa forma, só que nossas crianças não são robôs, né? Eles erram bastante. Eu fui uma pessoa que, nossa, quantas vezes eu perdi o controle. E eu fui aprender tudo isso aqui depois. Meus filhos já estavam grandes. Nossa, quantas vezes já chorei por causa disso. Quantas vezes. Tá aqui, minha filha tá aqui assistindo. Gente, é muito triste. Já pedi desculpa pro meu filho, já pedi desculpa pra minha filha, porque hoje eu sei, hoje, né, estudando, o que eu tô falando aqui pra vocês, pra não passarem pelo mesmo erro. Hoje eu sei que, na verdade, isso é uma falta de descontrole nosso, porque a gente não soube lidar com as nossas emoções quando era criança,
E essa raiva vem, a gente não sabe o que fazer com ela e a gente acaba descontando nas crianças. E não é descontando só em bater. Bater também é um descontrole total, mas verbalizando, falando coisas que ofendem, né? E é a hora que eu já vi tantas cenas de mãe falando, você não presta, você é a pior coisa que veio na minha vida. Começa a falar coisas, gente, que nenhuma criança deveria ouvir. Eu já atendi crianças que falam assim, a minha mãe, ela me chama de vagabundo, ela me chama disso, 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 disso. Ela fala que eu nunca deveria ter vindo ao mundo. Ela fala, gente, quantas palavras ditas na raiva. E quando você fala com raiva, você está profetizando ali de verdade. Por quê? Porque as palavras têm poder. E quando você fala numa frequência assim, acreditando naquilo, aquilo pega. A criança acredita naquilo e ela vai crescer realmente se sentindo daquela forma. Quantas pessoas feridas, quantas pessoas destruídas por causa das falas dos pais, principalmente nos momentos de raiva, principalmente nos momentos em que ele estava ali descontrolado, não sabendo lidar com as suas emoções e descontando nas crianças. O conselho que eu falo para vocês, a criança fez algo errado, respira. Primeira coisa, falta oxigênio no cérebro. Sai dali, se puder, respira fundo. Deixa uns 5 minutinhos primeiro, para você regular suas emoções. Pensa, tá? Porque você humilhando, você ofendendo com palavras, não é a forma correta de educar. Seu filho não vai entender nada ali. Ele vai ter medo, ele vai ter um sentimento de fuga, meu Deus, eu preciso fugir daqui, o que vai acontecer comigo, né? Todo o seu corpo vai ficar ali, né, sentindo aquele medo, aquela ansiedade, o que eu faço, o que vai acontecer comigo. E não adianta, o que você falar ali, a criança não vai entender que é uma correção. Ela vai entender como uma punição. E o que você fala, acontece. Né? É muito triste isso. Então, nós precisamos tomar cuidado quando você for educar teu filho. Ela fez uma coisa errada, fez algo errado. Naquela hora que vem a raiva, não é o momento de você corrigir. Você está com muita raiva, você perde o controle para você bater daqui para ali. E quando você bate, para pensar. Olha o tamanho do teu filho, o tamanho da tua filha. Olha o teu tamanho. Quando a gente está com raiva, a nossa força triplica. Entende? Nossa força triplica. E aí você desconta. Na verdade, você está descontando a tua raiva nos teus filhos. Você não está corrigindo. Por isso que a gente fala tanto em não bater, não bater. Porque não adianta. Isso não vai corrigir. Não é a forma de você ensinar. Então vai lá, toma um ar, respira, deixa o oxigênio entrar no teu cérebro, pensa. É uma criança, podia ter feito diferente, não obedeceu, ok. Então o que eu devo fazer para que essa criança seja corrigida da forma correta? Vamos lá. Respirou, bebe uma água, volta e aí tem uma conversa de verdade, mostrando os erros, o porquê que aquela criança não. Filho, senta aqui. Lembra que papai falou isso, isso? Lembra que a mamãe falou isso, isso, isso? Pois é. Você combinou comigo, você falou para mim que você ia fazer assim, assim. A criança mesmo já começa, é verdade, pai, é verdade, mãe. Infelizmente, eu desobedeci. É triste, gente, quando a gente perde o controle e desconta a nossa raiva nas crianças, tá? Como eu falei para vocês, criança que é criada dessa forma autoritária, ela está vulnerável a sofrer abuso sexual, a sofrer outro tipo de violência e não contar para os pais, porque ela tem medo, e com razão. Porque se ela apanha por um errinho que ela faz dentro de casa, imagine se acontece uma violência. Ela não vai contar para você. Infelizmente, ela não vê você, pai, mãe, como uma pessoa que traz segurança para ela. Pelo contrário, é medo. Isso é muito triste, gente. Os filhos não poderem confiar nos próprios pais. Muitos pais me procuram e falam assim, meu filho mudou, Angélica, o que eu faço?
Meu filho mudou da água pro vinho, eu pergunto, eles não me falam o que que é, eu não sei o que está acontecendo, não sei, não me falam. Já bati, já deixei de castigo, já fiz isso. E eles não me falam. Aí a gente vai lá, começa a fazer as sessões com as crianças, descobre que a criança foi abusada, a criança está sendo vítima de bullying, está sendo vítima de alguma violência, ela não tem coragem de contar para os pais. Isso é muito comum, gente. Por que que é muito comum? Porque nós fomos criados dessa forma autoritária. Ah, então quer dizer que eu não posso brigar? Não, não é nada disso. Aqui a gente está saindo do 8 para 80. A gente tem que equilibrar as coisas. Você não vai deixar de dar regras, você não pode negligenciar a educação do teu filho. A gente tem que educar, mas não com violência, não ofendendo. É de uma forma com respeito. Você está lidando com um ser humano. É pequenininha? É pequenininho, mas é um ser humano. Exige respeito. E tudo que você fala entra na criança. Tudo que você faz. Tem muita criança que fala assim: é, papai, é, mamãe, você falou que não pode fazer isso, mas você faz. Quer dizer, né? Fala o que eu falo, faz o que eu falo, mas não faz, né? Até esqueci aqui. Mas não faça o que eu faço. Porque é difícil dar o exemplo. Né? A gente sabe o que é certo, mas será que a gente faz certo na frente dos nossos filhos? E eles observam tudo, gente. Observam tudo. Eles são uma esponjinha. Eles repetem os mesmos gestos, eles repetem as mesmas palavras, as mesmas frases. Então, assim, nós precisamos dessa educação emocional. Fazer com que a criança entenda que você é a base para a vida deles. Que você tá ali, mesmo ele errando, mesmo ela errando, papai e mamãe estão aqui, você errou, mas agora vamos ver o que você errou para a gente acertar? Ó, você errou nisso, agora você precisa fazer isso é certo, tá bom? Então não vamos errar mais. Só que, gente, criança é criança, ela vai errar mais vezes. Só que quando você passa essa segurança, a criança ela se sente segura, sabendo que se eu errar, a minha base está aqui. Meu pai e minha mãe estão aqui, eles vão me dar força, vão me dar segurança. Só que quando a criança errar, você precisa corrigir, com respeito. Mostrar o que ela errou, conversar com ela, né, no que ela deveria ter feito, e às vezes ter até consequências. Tem as consequências sim. O que não pode ter é consequências de apanhar, gente. Isso não. É engraçado que eu vejo assim, o irmão bateu no outro. Aí você vai lá e briga. Não bate no teu irmão! Aí você vai lá e bate nele. Entende que é incongruente, é totalmente. Não existe isso, sabe? Você bater na criança e isso ser educação. Ah, Angélis, mas como que eu vou educar se não for bater? Porque eu apanhei e pra mim, se não tivesse apanhado, graças a Deus que meus pais me bateram. Eu escuto muito isso. E não é isso, gente. Nós estamos descobrindo que as crianças que apanharam, né, nós, nessa nossa geração e as antigas, elas não deixam de amar os seus pais, elas não deixam de honrar os teus pais, elas vão continuar honrando, obedecendo, amando. Não é esse o problema. Ela não deixa de amar, tá? Ela deixa de amar a si mesma. A criança que apanha, a criança que é criada num lar autoritário, ela não é. Vou explicar para vocês exatamente o que eu tô falando. Ela tem a sua personalidade. Cada criança tem sua personalidade, certo? Quando o pai chega com aquele autoritarismo, porque o autoritarismo são as regras que só ele e acabou. Não tem regra assim que, vamos respeitar a sua vontade. Você gosta disso? Então, o que você acha de fazer isso e isso? Não tem um respeito com a personalidade da criança. É só o que o pai e a mãe falou e acabou. Não tem explicação, não tem mais porquê. Fica quieto, não pode falar, não pode. A criança não pode verbalizar o que ela pensa. E só fica quieto e acabou. E ela não tem chance de falar suas emoções, chance de falar o que ela está sentindo. Então a criança é podada o tempo todo. As suas emoções não são validadas. Se ela chora porque ela está sentindo uma coisa ruim, primeiro quando a gente fala, engole o choro. Não existe, não pode. A criança pode chorar. Você entende o que eu estou falando do autoritarismo?
É aquela criança que parece que está sendo presa e você não pode olhar para o lado. Você não pode olhar para o lado. Então, são crianças podadas nas suas emoções que quando ela cresce, quando eu falo para vocês que elas deixam de se amar, elas não deixam de amar os pais, elas deixam de se amar, é porque quando elas crescem, são aquelas crianças que não sabem dizer não. São aquelas crianças que têm baixa autoestima, porque acha que ela tem que fazer tudo que as pessoas querem ao seu redor, porque senão elas não vão gostar delas. Por quê? Porque na infância foi assim. O pai e a mãe só fazia carinho, só dava abraço, a criança só era amada quando ela fazia certinho o que o pai autoritário falava. Você entende como isso é grave? A criança cresce dessa forma, quando ela é adulta, ela se vê em um monte de problemas. A personalidade dela não existe mais. Porque ela foi tão podada nas suas emoções quando era criança, que nem chorar podia, que tá aqui, ó. Ela não consegue desabafar, ela não consegue fazer uma terapia, não consegue ir atrás, não consegue pedir ajuda. Por quê? Porque toda vez que ela tentava chorar quando era criança, não pode chorar. Engole o choro. Entende como é grave isso? Exatamente, de respeito em primeiro lugar. Respeito em primeiro lugar, são seres humanos. Crianças são seres humanos. A gente vê como um serzinho pequenininho que parece que não é um ser humano, mas é, gente. Ela tem emoções, ela precisa ser respeitada, ela precisa verbalizar e você tem que ouvir. A gente não ouve os nossos filhos. Essa é a verdade. A gente não escuta os nossos filhos. Nossos filhos estão ali falando: mãe, o meu amigo não quis mais brincar comigo, que não sei o que. Você, para com isso, coisa chata. Já falei pra você. Você já corta. Você não deixa a criança tirar esse sentimento que ela tá sentindo ali, e aí você já corta. Aí a criança cresce pensando assim, poxa, e isso é involuntário, tá, gente? A criança não cresce dessa forma assim, imaginando que, porque meus pais fizeram, não é involuntário. A forma como a gente cria, a criança vai crescendo dessa forma, então é automático quando ela for adulta, ela não consegue ser um ser humano completo. Por quê? Porque ela foi tão podada que ela não sabe nem a personalidade que ela tem. Quantos testes de personalidade a gente faz depois de adulto que a gente não se conhece. A gente não se conhece. Entende como é difícil e essa responsabilidade é muito grande, porque, gente, nós somos seres humanos e a gente também tem as nossas emoções, a gente tem, né, os nossos trabalhos, os nossos problemas, e chegar em casa e ainda ter cabeça para tudo isso, não é fácil, não, né? Não é fácil. Eu falo, olha, para ter filho hoje, estudando tudo isso aqui, sabendo o que que acontece no cérebro da criança, é muita responsabilidade, gente, ter filho hoje. É muita responsabilidade, porque é uma vida que está nas tuas mãos. E você pode estar quebrando a tua criança no meio, usando essa analogia. Você pode estar quebrando a tua criança e você não está sabendo. Sabe por que a gente não para pensar nisso? Porque esses problemas só vão aparecer na vida adulta da criança. Ela não aparece agora. E, infelizmente, eu estou falando para nós aqui que temos ainda uma certa educação. Agora imagine em lugares em que a criança cresce cada dia com um pai diferente na casa, às vezes nem pai nem mãe tem, que é criado pelos tios, pelos avós, cada um de um jeito, cada um. Crianças em lares totalmente desestruturados, assim, educação emocional, e que é isso? Entende? Então vocês que têm essa oportunidade e vão viver isso, e vão ter os seus filhos ainda, que vão precisar realmente para para pensar, nossa, meus filhos são pequenininhos, como que eu vou educar essas crianças? Parem para pensar nisso. Vocês são espelhos. E a forma como vocês criam os seus filhos faz com que eles fiquem vulneráveis ou que eles fiquem realmente, né, saudáveis em uma base, sabendo que tem ali alguém que está por trás deles e pode errar, filha, que eu vou te ensinar aqui, com respeito. Gente, medo não é base para ninguém. Você
Se você for um pai, uma mãe autoritário, que está ensinando por medo, você está quebrando a tua criança. Ela vai obedecer agora enquanto ela for criança, mas ela pode dar problemas quando ela for adolescente. Ela pode dar problemas quando ela for adulta. Por quê? Porque são crianças que vão mostrar todos esses problemas de ter sido podado lá na vida adulta. Entende? Então, por isso, gente, que eu falo para vocês que a maioria das crianças, que é o tema de hoje, né, não contam sobre as violências que elas estão se passando, que elas estão sendo vítimas. Aqui, no caso, o abuso sexual, mas pode ser pro bullying, pode ser outro tipo de violência, sendo ameaçadas, né? E aí elas não contam para os pais, elas não contam por quê? Porque elas têm medo. E aí vem a nossa responsabilidade. Você está criando seus filhos por medo. É com o medo, é o medo que você está usando, sabe? Então essa forma, ela realmente te vê como segurança ou ela te vê como um carcereiro? Meu Deus do céu, se eu falar. Tem um videozinho que viralizou de uma criança que foi sequestrada. E aí a cidade inteira, isso foi lá no Nordeste, a cidade toda atrás dessa criança, criança de 6 aninhos. Sumiu. E aí ela foi vista, foi encontrada, né, na rua andando, e aí os policiais pegaram, os vizinhos, toda a cidade já estava atrás, então todo mundo, né, pegou a garota, levou. E aí os policiais foram, né, até o lugar onde ela estava. Ela contou que ela estava no matagal. Um homem passou, pegou ela, levou ela pro matagal, abusou dela lá. Só que era uma criança de 6 anos, então ela não sabia verbalizar exatamente isso. Eu tô falando, né, a conclusão que os policiais chegaram. E aí pegaram câmeras de casas que tinham ali perto. Então, quando ela saiu, mostra assim na imagem, ela saindo do matagal, e ela para na frente de uma câmera, ela passa a mão assim na perninha, e eu acho que ela sente um líquido, eu não sei que líquido que é esse, né? Pode ser sangue, pode ser outra coisa. E aí a fala dela é que marcou demais. Que ela virou, ela falou assim, ela não pensou assim, meu Deus, me machucaram, olha o que esse homem fez comigo. Não, ela não falou isso. Sabe o que ela falou? Ela em nenhum momento ela pensou assim, tô viva, olha né, que esse homem fez comigo. A preocupação dela foi simplesmente a mãe. A fala dela foi assim, quando ela passou a mãozinha e sentiu o líquido, ela falou assim, minha mãe vai me matar. Uma criança de 6 anos. Esse videozinho tá no meu feed aí no Instagram. Eu vou até colocar ele pra cima hoje. Vou colocar ele como um dos primeiros feeds de hoje, para vocês verem o que eu tô falando. Em nenhum momento ela pensou na violência que ela estava sentindo. Ela pensou, a minha mãe vai me matar. A preocupação dela era o que a mãe dela ia pensar. O que a minha mãe vai fazer comigo. Entenderam, gente, como é grave? É grave a forma como nós estamos tratando os nossos filhos. Essa live de hoje, vou colocar aqui no feed também, é um alerta. É um alerta para todos nós que temos filhos pequenos que dependem totalmente de nós. Que tipo de pais, que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos? Lembra, são seres humanos, têm emoções, têm sentimentos e têm a sua personalidade e você precisa respeitar. Claro que algumas crianças exigem mais do que outras, mas você é o adulto, você não pode se descontrolar. Quem é aceitável descontrolar das emoções é a criança, você não. Você precisa manter a calma. Você se descontrolou, a raiva veio? Porque vem, gente, a raiva vem, não tem jeito. Só que você não tem que corrigir a criança naquele momento. Você tem que pensar, eu sou adulto. Sai, se regula emocionalmente, respira, e aí você volta e corrige a criança da forma respeitosa e correta. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda para mim aí. Mas ontem na live eu tinha falado que ia falar sobre isso hoje, né? Por que as crianças não falam? A maioria é por causa disso, tá, gente? Por nossa culpa mesmo. Olha aí. Então nós precisamos realmente, tá? Dar essa validação aos nossos filhos. Beleza?
Deus abençoe cada um de vocês. Qualquer coisa, pergunta lá pra mim. A gente vai respondendo. Amanhã, se Deus quiser, estar aqui de novo, falando mais sobre esses assuntos importantes para a educação dos nossos filhos. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais. Bom dia para vocês.